Sejam bem-vindos ao Canoas Podcast. Essa é mais uma entrevista da série Eleições 2022, uma coprodução do Jornal Timoneiro com o estúdio OT Play, que tem a intenção de democratizar ainda mais as informações a respeito dos candidatos e candidatas ao pleito deste ano. Hoje recebendo aqui a Simone Sabin, ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação aqui em Canoas. Atualmente é candidata a deputada estadual pelo PTB. Simone, seja muito bem-vinda à nossa redação. Obrigada, Simone. Obrigada a todos os nossos ouvintes e a todo o pessoal que também está por trás das câmeras, né? Que é importante a gente dizer isso aí. Agradeço a oportunidade. Simone, uma das suas principais plataformas eleitorais é a geração de empregos. Tá? No âmbito da Assembleia Legislativa, quais são as suas propostas para isso? Foi uma excelente pergunta. Realmente, a geração de emprego, todo mundo fala, vamos gerar emprego, mas tem que dizer como. Como gerar emprego? Primeiro, desburocratizando a vida do empreendedor. Hoje, no Estado, a gente tem muita papelada ainda. Eu vou falar bem a palavra que as pessoas entendam. A gente virou em papéis. Então, isso tem que acabar, tem que fazer um fluxo direto na internet, como a gente fez na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um alvará levava 6 a 7, 8 meses. Nós tínhamos alvarás lá de 1 ano. E nós entregávamos em 48 horas. Pode-se fazer isso. Né? Nós ganhamos o selo diamante em função disso. Inclusive, agora o selo está caindo para prata. Né? Então, isso é questão de gestão. Um deputado, ele tem que saber criar, né, projetos de lei. Essa é uma das funções. Às vezes a pessoa não sabe nem dizer, dizem coisas que vão fazer e que não podem fazer. Um deputado estadual, ele faz projeto de lei e fiscaliza. Então, eu tenho, como secretário de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, eu criei 3 projetos de lei. 2 foram aprovados na Câmara de Vereadores, totalmente, unanimemente, todos aprovaram. Um só que ainda está em tramitação, porque uma vereadora, que é um projeto dela, no qual eu adequei, ela está modificando algumas coisas, mas a gente tem que saber o que está fazendo. Isso tem que ter conhecimento, tem que ter preparo. E eu vou voltar a dizer, além de conhecer o Rio Grande do Sul, eu estou preparada para assumir e fazer projetos para o Rio Grande do Sul. Nós temos que tornar o Rio Grande do Sul tão atrativo quanto o estado vizinho. Nós temos muito mais recursos que o estado vizinho. E por que as empresas estão indo para lá e não para cá? E isso a gente também demonstrou, Simone. Aqui nós estamos numa duplinha de Simone. A gente demonstrou que pode sim ter desenvolvimento, até mesmo em pandemia, como a gente fez segunda-feira, quero dar os parabéns, inaugurou a Cassal Centerlar, né? São quase 2.000 empregos no município, e nós trouxemos esse projeto na nossa gestão. Ele já tem um centro logístico aqui, assim como outros empreendimentos que queriam ir para cidades locais, nós conseguimos trazer para Canoas. E nós vamos fazer isso com o Rio Grande do Sul todo. Simone, para o governo federal, tem apoiado o presidente Bolsonaro. Isso já é sabido, né, nas redes sociais. Sempre. Tal. No entanto, o teu partido tem um candidato próprio, o padre Kelmon. Aqui no estado, o Bolsonaro apoiou o Onix para o governo do estado. E não o teu candidato ao governo, que é o Heinz. Tu poderia explicar para o eleitor, para as eleitoras, essas diferenças e o teu posicionamento em relação a isso? Primeiro, o Bolsonaro não apoia somente o Onix. Ele sempre diz que ele tem 2 candidatos no Rio Grande do Sul. O deputado Onix e o senador Heinz. Então, ele não tem um candidato. Quanto ao partido do PTB, o que acontece? O presidente era o único da direita e nos debates ele ia ser massacrado. Então, o que se entrou em acordo? De lançar mais um candidato para ter mais um apoio, né, nos debates, um apoio, não ficar só ele o único a receber a paulada, por exemplo, né? Então, mas o partido em si nos deu o credencial para apoiar quem a gente quisesse, entre o Bolsonaro e o candidato do partido do PTB, e eu, sim, apoio o Bolsonaro e vou continuar apoiando. O Bolsonaro, eu tenho uma ligação com o Bolsonaro desde 2011. Apesar de ter candidatos dizendo aí que são amigos, que não sei o quê, aquelas fotos montadas, como a gente diz, né? Mas eu tenho um contato com o Bolsonaro desde 2011, acredito no projeto do presidente Bolsonaro, e enquanto não houver corrupção, enquanto não houver nada que descredencie o meu candidato Bolsonaro, eu estarei com ele do lado dele. Voltando aqui para Canoas, né, trazendo aqui, e eu acredito que a gente pode falar a nível estadual. A questão, tu já trabalhaste aqui na prefeitura, né, de Canoas, a questão da saúde é sempre um tema bastante delicado, né, a nível nacional, mas aqui em Canoas a gente tem uma situação bem peculiar, né.
Como é que tu enxerga essa questão e como tu acha que uma vez eleita, uma vez na Assembleia Legislativa, tu vai poder contribuir para as soluções dos problemas nessa área? A saúde é um desafio e é uma preocupação de toda a comunidade e eu acho que tem que ser uma preocupação de nós, políticos, também. Eu fui diretora, não sei se sabe, Simone, em 2009 e 2010 do Pronto Socorro de Canoas, na qual, quando eu entrei lá, eles estavam todos perdidos e nós conseguimos organizar o pronto-socorro, dando um excelente atendimento às pessoas, equipando o pronto-socorro, trazendo toda a medicação necessária. E nós, naquela época, em 2009, nós ganhamos o prêmio Melhor Atendimento SUS do Brasil, ou seja, em excelência SUS. Então, com gestão, sim, se faz, tem que ter conhecimento, tem que saber as rúbricas, tem que saber como é o procedimento. Não, a pessoa que está à frente de um cargo, ela precisa conhecer, saber como fazer para poder exigir que as pessoas o façam também. Então, a saúde, primeiro, tem que ter gestão, porque dinheiro tem. Dinheiro tem para fazer. Basta aplicar o dinheiro na saúde. Quais são, assim, a tua ligação com o PTB, que a gente fala isso justamente para tentar levar realmente a informação para as pessoas que obviamente conhece aqui em Canoas e quer entender essa tua trajetória, e para quem não te conhece, porque a gente está falando de uma vaga para o Estado, né? Sim. Essa tua transição para o PTB, no que se deu, por que se deu, e quais são as tuas identificações com o partido? Primeiro que o PTB, eu já conheço o Roberto Jefferson de bastante tempo, né? É um partido bem antigo, é um partido que trocou todo o seu estatuto para se tornar totalmente conservador, de direita. Eu venho do PRTB, eu era presidente estadual do PRTB, porém, com o falecimento do presidente da Nacional, houve algumas divergências entre quem ficaria de presidente, né? Entre a esposa e o irmão dele. Eu optei por não entrar nessa briga, até porque gosto dos dois, me dou com os dois, e sair do partido e ir para um partido que eu me identificasse, né? Onde eu fosse acolhida, e eu fui acolhida no PTB. Então, essa foi a escolha. Infelizmente, no Brasil e no mundo, basicamente, nós precisamos estar num partido para concorrer. Né? Não existe um candidato independente, que seria o ideal, né? Um candidato independente, mas a gente tem que estar numa legenda, e eu estou na legenda PTB, e sim, me identifico como nós somos contra aborto, né? Sou conservadora, liberal, nós acreditamos no empresário, acreditamos no empreendedorismo, acreditamos principalmente na educação. Então, o partido tem muito a ver comigo. Também trouxeste uns documentos aqui, a gente falou em off, tu disse que tu queria mostrar alguma coisa pra gente. Não, até eu ia te colocar, eu até fiz um levantamento, sabe que de 2015 até 2018, 23,5 mil leitos do SUS foram desativados? Isso significa um péssimo atendimento do SUS. Canoas, nós trouxemos 304 leitos de UTI na pandemia. Direto conversando com o presidente Bolsonaro e na época, o ministro Pazuello, foi muito eficiente, eles mandaram todos os recursos para essas montagens, tanto que a gente ampliou Nossa Senhora das Graças, a HU, mas a gente tem que dar uma atenção muito grande também para o atendimento dos enfermeiros, dos técnicos, dos médicos, porque não adianta tu aparelhar e o município não dar um bom salário, não dar condições de trabalho, né? Conta essa documentação que eu trouxe. Não, eu só trouxe assim mais porque às vezes as pessoas, né, como tu disseste, Simone, as pessoas não me conhecem. Eu, em 94, eu me formei em economia, né? Foi a minha primeira faculdade, eu trabalhava num banco, eu era diretora deste banco, e eu fiz meu trabalho de conclusão foi sobre o imposto único naquela época. Só que hoje, o número de impostos, às vezes as pessoas nem sabem, mas nós temos 92 impostos. Né? Então, o brasileiro não é o país que mais tem tributação, né? O país que mais tem tributação é a França, apesar de quererem dizer que o Brasil é o mais, mas lá a gente tem, assim, por exemplo, a propriedade privada, né? É muito tributada na Europa, diferente do Brasil, e às vezes as pessoas... E nós temos uma Constituição Federal que tem que ser respeitada, principalmente respeitada. Então, quando se fala hoje em imposto único, nós temos que ir lá para a Constituição Federal que diz que a União só pode mexer em 8 impostos. Então, a gente não tem como colocar um imposto único hoje. Né? Então, a gente tem que ter um maior conhecimento. E são alguns
alguns impostos que a União, o presidente, né, pode mexer, que seria o imposto de renda, sobre a renda, o imposto sobre a propriedade, né? Então, alguns impostos, o produto industrializado, então é sobre esses impostos. E aí eu volto a dizer, nós, políticos, nós que estamos querendo um cargo de deputado, tanto estadual quanto federal, temos que ter este conhecimento. Porque não adianta prometer uma coisa que lá na frente não vai fazer. Nós precisamos ter o conhecimento para criar um projeto de lei, e aí eu entro nesse conhecimento para facilitar a vida do empreendedor, para facilitar o seu João, que tem um armazenzinho lá na esquina, né, que depende daquilo, que na pandemia foi prejudicado em função de ter que fechar, né, fecha tudo, que a economia vê depois, e eu sempre dizia, a economia a gente não vê depois, a economia e saúde têm que andar juntos, tanto que foi uma das preocupações, dia 4 de janeiro de 2021, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Dia 8 de janeiro, eu estava recebendo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico 200 mil testes PCR, 45 mil testes rápidos. E isso não veio pelo secretário de pandemia. Isso veio a pedido da secretária de Desenvolvimento Econômico, Simone Sabin. Foi entregue na minha secretaria. Tá? Então, isso é uma preocupação, já era uma preocupação com o desenvolvimento da cidade. E realmente, nós conseguimos com uma testagem master, onde você ia, você podia fazer o teste, né? Quantas vezes queria. Então, isso é importante saber que nós precisamos ter um conhecimento. Claro que um gestor, ele não tem que conhecer, não precisa saber tudo, mas ele tem que saber o básico. Exatamente. Eu até me lembrei que tem uma candidata, né, na presidência que defende o imposto único, né? Acho que não sei se foi por isso que tu um dos motivos é porque, assim, ó, não é só a candidata a presidente que fala do imposto único, como alguns candidatos a deputados também falam de, vou reduzir esse tipo de impostos, só que não está dentro da rúbrica que ele possa mexer, né? Então, isso a gente tem que saber. Então, eu peço, né, ao nosso eleitor que está nos assistindo, que com certeza vai buscar o nosso vídeo, que ele pesquise o seu candidato, pesquise o que ele conhece, pesquise o que ele já fez. Porque falar até papagaio fala, Simone. Mas fazer é muito diferente. E principalmente, Simone, desculpa eu estar intrometendo nas tuas perguntas, mas principalmente, vamos dar valor ao nosso voto. O voto é a nossa maior arma, porque nós vamos viver com esse candidato 4 anos decidindo pelas nossas vidas. E isso eu também falo, às vezes quando o candidato diz, estou defendendo por ti. Não, estou defendendo por nós, porque eu também tenho que me incluir, eu também sou uma cidadã. Eu tenho que me incluir nesse meio aí. Então, nós temos que valorizar o nosso voto, porque nós vamos viver 4 anos. Quando você vende o seu voto por R$100, para botar uma plaquinha, por uma, vamos dizer, não que eu esteja menosprezando, mas uma cadeira de roda, uma cesta básica, você tem que lembrar que você vai viver 4 anos e não vai poder cobrar, porque você está vendendo. Quando a gente compra algo, a gente não tem como reclamar depois, né? Tu não tá me interrompendo de forma alguma. Esse espaço é teu, candidato. É pra ti. Eu tô aqui só eu falo, né? Mas é isso mesmo que a gente gosta. A gente tá há 6 dias, 5 dias da eleição. Me ajuda? 5 dias, 6 dias? 6 dias da eleição. E esse aqui é o nosso contato com o público, né, do Jornal Timoneiro. E eu queria que tu ficasse à vontade para poder falar, né, sobre o que tu quiser, falar o teu número e fazer aquela parte que é chata, que é bem política, né? Que é bem normal de candidato fazer. Por que o eleitor e a eleitora de Canoas e região metropolitana devem votar na Simone Sabin? Bom, eu sou a Simone Sabin, estou concorrendo ao cargo de deputada estadual, meu número é 14.800, eu não sou política de carreira, né? Eu estou na política pelo um propósito e também não por necessidade. Eu já tenho minha profissão, eu sou bem sucedida na minha profissão. Eu não preciso dar emprego para filho, para marido, para cunhado. Não preciso de nada disso, nunca darei. Estou, sim, pelo um propósito de mostrar que o Rio Grande do Sul pode, sim, desenvolver. Nós podemos fazer uma política com honestidade, com transparência e pensando em todos, principalmente isso, pensando em todos, não é pensar no João ou na Maria, e sim em todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Porque lá na cidade de Marambaia, lá em Quintão, lá em Palmares, também tem pessoas que precisam. E é para essas pessoas que eu digo, eu vou trabalhar para todo o Rio Grande do Sul. Não vai ser para uma pessoa ou com algum vamos dizer assim, com algum critério. Não, vou fazer projetos de leis que vai alcançar a todas as pessoas. E isso é que nós precisamos, de pessoas comprometidas com
o voto do nosso eleitor. A nossa produção avisou que nosso tempo está encerrando, mas a gente tem um tempinho ainda. Quem quiser conhecer melhor as tuas propostas, a tua forma de campanha, tem tempo ainda, como a gente falou, tem 6 dias ainda para pensar no voto e tem muita gente que não decidiu. Eu queria aproveitar para emendar, né, com essa questão que eu vou te perguntar, mas já colocando que Canoas não elege, né, faz tempo que não elege nenhum deputado federal, estadual. E qual a importância que tu vê disso para ti, desse voto do canoense para um canoense? E o que se deve esperar uma vez que eleita, uma vez na Assembleia, o que se deve esperar da Simone, porque para que o canoense defina o voto dele em ti? Realmente, faz mais de 10 anos que Canoas não tem nenhum candidato, né, uma representação na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa. No caso, é muito importante essa identidade com a cidade, porque ela vai... Ela, no caso, né, eu falo o candidato em si, eu não estou falando só na minha pessoa, eu acho que todos que pensam e que estão representando Canoas devem pensar na cidade, né? Eu sempre digo que um político ele tem que pensar no macro e não no micro. Canoas tem um grande potencial, Simone. E eu vou te dizer mais, que pena que eu não tive mais tempo, porque nós colocamos Canoas em 6º lugar, depois de 6 anos, né? 6 anos, em todos os rankings de desenvolvimento, em pandemia. Então, Canoas tem um potencial enorme. Nós fizemos o PCI, o Parque Canoas de Inovação, a lei do Parque Canoas de Inovação. Nós conseguimos um recurso de 10 milhões. E quando eu saí da secretaria em março, se perdeu esse recurso, por falta de gestão. Tem candidato aí dizendo que deu verba para comprar um tomógrafo. Onde é que está esse tomógrafo? Então, o canoense pode contar que eu estarei lá para, principalmente, fiscalizar aonde está indo o dinheiro das verbas e criar projetos de leis para que nós possamos desenvolver tanto a nossa cidade de Canoas como todo o Rio Grande do Sul. É óbvio, né, que um candidato, quando ele recebe um número grande de uma cidade, né, você recebe um número expressivo de votos de uma cidade, ele tem uma obrigação com aquela cidade. Então, é muito importante que o canoense busque as minhas redes sociais, Simone Sabim, veja o que eu já trabalhei, veja que eu não sou uma política de carreira, eu acho que um candidato, ele tem que sair, ele não pode ser só vereador, ele tem que ser deputado, tem que ser deputado federal, ele tem que ir buscando um aumento, né, um passar de ano, como eu digo, de colégio, coisa de professora. Então, o canoense busque me conhecer, busque minhas propostas, busque saber o que eu já fiz, mesmo sem mandato. E eu tenho certeza que eu vou honrar o seu voto. Eu, assim, primeiro, muito obrigada por ter vindo aqui, né? Sei como é que é campanha, né? Correria, né? Eu desejo boa sorte na tua caminhada. E, enfim, acho que tu já falaste teu número, mas eu queria agradecer novamente por ter vindo aqui. Dizer que as portas do Jornal estão sempre abertas, né? Eu que agradeço. Por favor, fortalecer ainda mais a democracia. E, por favor, pode se despedir, pode falar o teu número de novo aí. Eu que agradeço, Simone, agradeço toda a equipe do Timoneiro, agradeço também a todo cidadão canoense que tem me recebido nas ruas com muito carinho. E eu digo, meu nome é Simone Sabim, meu número é 14800, pode contar comigo e eu quero trabalhar junto com você na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Até a próxima.